abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e eterno Pai, Deus de toda bondade, de toda graça, Deus que é cheio de paciência, cheio de longanimidade, Senhor que não desiste dos seus filhos, ainda que sejamos como o teimoso profeta Jonas, que fugiu da tua santa presença, do ministério que ele havia sido convocado. Oramos, ó Deus, para que o Senhor, assim como insistiu em usar o profeta Jonas, mesmo não havendo mérito algum naquele profeta, mas o Senhor fez cumprir a sua santa vontade, e ele foi um instrumento do Senhor para a salvação daquela cidade perdida. Da mesma forma oramos, ó Deus, para que o Senhor use esses Jonas que aqui estão nesses tempos, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas incapacidades, com as nossas teimosias, com as nossas insistências em não obedecer a tua voz. Mas ouça, Senhor, os teus filhos nessa noite e nos use para a salvação dos perdidos e daquelas almas que estão clamando por socorro, e o socorro que temos é a mensagem do Evangelho. Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, da sonolência. Desperta a tua igreja, Senhor, da frieza. Desperta a tua igreja, Senhor Jesus. Em nome do Senhor eu te peço. Amém. E graças a Deus por tudo. Nós já chegamos agora no capítulo 3, são 4 capítulos, são pouquinhos, a gente está permitindo Deus, a gente vai terminar no próximo domingo, ou no outro domingo a gente termina. Esse livro é um dos livros bastante conhecidos de toda a Bíblia, né? Só que o único problema nosso é que nós contamos para os nossos filhos geralmente só a parte que Jonas foi engolido pela baleia. Não é assim? Todo mundo conhece a história do profeta Jonas. O que você sabe do profeta Jonas? Que ele fugiu, tentou fugir de Deus, entrou no barco e foi engolido por um grande peixe, melhor dizendo. E nós paramos aí na história. A história tem 4 capítulos. É bem verdade que Jonas fugiu e foi engolido, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E é interessante que o peixe foi ordenado por Deus. Deus ordenou o peixe para que o peixe engolisse Jonas. O peixe obedeceu. Depois Deus ordenou o peixe que vomitasse Jonas. O peixe obedeceu. Lá no capítulo 4, você vê Deus criando uma planta, fez crescer uma planta, Ele ordenou, a planta cresceu e obedeceu a Deus e cresceu e fez sombra em Jonas. Depois Deus envia uma largata e ordena que aquela largata destrua a planta que cresceu no dia, e a largata obedeceu, comeu aquela planta e a planta foi destruída, e Jonas murmurou terrivelmente. O que eu aprendo com isso é que às vezes os animais são mais obedientes do que nós. Às vezes a criação, ela obedece mais do que nós. Nós somos o único povo que consegue enfrentar Deus. Consegue enfrentar Deus e questionar Deus. Toda a criação, ela está submissa à vontade do Senhor. A Bíblia diz que Deus deu ordem ao mar para que o mar não passe de um determinado lugar. E Ele obedece fielmente. Deus criou as estações, e as estações fielmente
obedecem ao chamado e à convocação do nosso grande Deus. Você já viu o sol chegar atrasado? O sol acordou atrasado, Alex acordou primeiro que o sol, e o sol não veio. O sol fielmente está lá todos os dias. Cada estação tem uma lua, as fases da lua são fiéis. Toda a criação, ela funciona de uma maneira perfeita, em submissão à ordem daquele que a criou, as leis que Deus criou, as leis naturais, e toda a criação obedece fielmente. Os animais, eles existem para a glória de Deus. Você nunca vai ver um animal em crise. Você já viu uma galinha em crise, querendo ser galo? Como a ideologia de gênero ensina por aí, que você nunca vai ver a galinha tentando imitar o galo, não, porque ela existe para ser aquilo. Ela nasceu para ser aquilo. E ela glorifica a Deus naquilo que ela foi criada para ser. Você não vai ver um peixe contrariado, querendo sair da água, dizendo assim, eu vou evoluir. Eu estou tentando aqui, estou pondo a cabeça para fora aqui, porque eu vou virar um anfíbio, eu vou conseguir ainda, eu estou insatisfeito com a água. Eles nem pensam isso, porque eles foram plenamente criados para aquele ambiente. O peixe de dentro da água, o que acontece com ele? Ele morre, porque ele não nasceu para viver fora da água. Ele nasceu para glorificar a Deus naquilo que ele faz. Toda a criação, ela obedece a Deus. Ela glorifica a Deus fielmente naquilo que ela foi proposto para esse. E o livro de Jonas explica muito bem isso, a maneira como Deus governa a criação. Deus ordenou o mar e a tempestade, e eles fielmente obedeceram, e houve uma grande tempestade no mar. Depois Jonas é lançado no mar, e Deus ordena e a tempestade se acalma. Mas no meio daquele burburinho todo, havia um homem que estava dizendo, eu não quero te obedecer, eu não quero te servir, eu não quero ouvir a tua voz, eu não quero ir pregar nessa cidade de Nínive. Eles são maus, eles merecem morrer, eles são inimigos terríveis, a maldade deles está em todo canto, eles são extremamente violentos, eu não vou te obedecer. O homem é o único ser que consegue desobedecer a Deus. Os anjos obedecem a Deus fielmente, inquestionalmente, eles não questionam as ordens de Deus. Mas nós, como esse profeta, achamos que nós podemos desobedecê-lo, porque nem sempre a gente está disposto a fazer aquilo que quer. E mesmo Jonas desobedecendo tanto, Deus insistiu com Jonas. Deus envia um grande peixe, Jonas é engolido por aquele peixe, e no ventre do grande peixe ele ora ao Senhor, dizendo, eu me desespero, em meu desespero eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Naquele grande peixe, Jonas ora ao Senhor. E ele diz, eu clamei ao Senhor por socorro, e Ele ouviu o meu clamor. Você já clamou a Deus por socorro alguma vez e Deus te ouviu? É isso que o cristão faz quando ele está desesperado. É isso que nós fazemos quando nós não sabemos o que fazer. É para a oração que nós corremos. Jonas ora ao Senhor, e a Bíblia diz lá no verso 10 do capítulo 2, que Deus ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Agora começa uma nova história. Versículo 1 do capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive
e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Olha que interessante, o texto está dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dando uma ordem. Então o que significa para nós? Que Deus não precisa pedir para nós. Deus manda na gente. Deus ordena. Ele é Senhor. Algumas pessoas têm diminuído Deus de tal forma que Deus parece ser um servo nosso, que nós é que damos ordem para Ele, que nós determinamos para Ele o que a gente quer que faça. Deus, eu quero que a minha vida seja assim, 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 assim. Eu quero que o Senhor faça dessa maneira. Não é assim que nós oramos para os nossos cônjuges? A gente tem uma lista de pedidos para Deus, não é assim, Vitor? Fala, Deus, transforma a Claudinha nisso. E Deus fala assim, quem é que te falou que eu estou querendo fazer isso na vida dela? Mas Senhor, se ela for assim, vai ser do jeito, é assim que eu quero. E nós oramos, e às vezes nossa oração não é respondida, porque nós queremos dar ordem para Deus e achamos que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito. Nós achamos que Deus tem que deter, nós damos receita, nós gostamos de fazer isso. Mas o texto está dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Deus está dando uma nova oportunidade para Jonas. Por que Ele está dando uma nova oportunidade para Jonas? Porque quando Deus ordena, a sua ordem não pode ser desobedecida. Quando Deus determina, quando Deus decreta, não há uma maneira de nós impedirmos a ordem e o decreto de Deus. Deus está dizendo, Jonas, você tentou fugir, eu mandei tempestade, você foi lançado no mar, eu mandei um peixe para te engolir, você orou, eu respondi a sua oração, ordenei ao peixe para te vomitar novamente, mas tem uma coisa, Jonas, eu estou te ordenando, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até mim, queridos. Põe uma coisa na sua cabeça, Deus manda, Deus ordena, Deus é Senhor. Para de nós queremos subir o nariz, Deus não manda, não é? Manda sim, rapaz, Ele é dono. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno, Ele manda nos demônios, Ele manda em tudo, porque Ele é Senhor dos senhores. E quando Deus manda, nós temos que obedecer. Mas Jonas não queria obedecer, mas ele não teve escolha. Mas por que ele não teve escolha? Porque era uma ordem de Deus. Não há como lutar contra esses aguilhões. Foi o que Jesus disse para Paulo, não foi assim? Você lembra da história da conversão de Paulo? No caminho de Damasco, alguns falam que ele caiu do cavalo, eu não sei se ele estava de cavalo, mas ele caiu por terra. E quando ele estava indo em Damasco para prender os cristãos, a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele no caminho, o sol, como o sol do meio-dia, brilhou, as pessoas viram a luz, mas não viram quem é. E do meio daquele resplendor de glória, veio uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É lutar contra os aguilhões. Sabe o que significa isso? Aguilhão é um instrumento que é colocado para guiar os animais, não é assim? E quanto mais o animal luta contra os aguilhões, mais ele se fere, mas não tem como o boi lutar contra os aguilhões. É como se Deus estivesse dizendo para Paulo, Paulo, eu estou ordenando que você venha até a mim, você está lutando com todas as suas forças, mas você só está se ferindo. Porque você está me perseguindo, Saulo. Dura coisa é você lutar contra os meus decretos e contra a minha lei. Não tem como. Queridos, nós não damos ordens para Deus. Deus dá ordem para nós. Nós não decretamos as coisas para Deus. Deus decreta as coisas em nosso favor. Nós não determinamos as coisas como Deus vai fazer. Deus é que determina as coisas que serão feitas ao nosso favor. Nós não nos sentamos no trono. É Ele que se assenta no trono. E é Ele que governa a nossa vida com poder e autoridade. E a vontade dEle vai prevalecer, porque Ele está nos ordenando. E nós não podemos obedecer. Dura coisa. Já tentou lutar contra a vontade de Deus? A gente é teimoso, a gente até tenta fazer isso, mas o que acontece?
É dura coisa você lutar contra a vontade de Deus. Veio novamente a palavra do Senhor. O fato de Deus ser bondoso e ter concedido uma segunda chance a Jonas não deve ser um estímulo para o erro. As pessoas não podem pensar assim: Deus vai me dar uma nova oportunidade, então eu posso pecar, porque se eu pecar, Deus vai me perdoar. Se você pensa assim, você não entendeu o que é a malignidade do pecado e nem entendeu o que é a santidade de Deus. Se você pensa assim: eu posso fazer essas coisas erradas porque eu sei que Deus é bom, Ele vai me perdoar, então você não entendeu nada da gravidade do pecado. Deus dá uma nova chance a Jonas. Deus não é como a gente. Nós desistimos fácil das pessoas, mas Deus não desistiu de Jonas. A pessoa, se Deus fosse como a gente, as pessoas desistem tão fácil das coisas. Às vezes as pessoas abrem mão de uma grande amizade porque o amigo disse uma coisa que a deixou ofendida e ela simplesmente chuta 30 anos de uma boa amizade porque ela não quer perdoar. Ela me ofendeu, era minha melhor amiga e fez isso comigo. Mas Deus não é como a gente. Deus não é como um homem. Ele é cheio de misericórdia e Ele sabe nos conduzir ao caminho da sua soberana vontade. Como seria bom se a igreja brasileira entendesse o lugar que ela deve estar diante de Deus. Como é que seriam as nossas orações se nós nos colocássemos mais diante de Deus como servo e não como Senhor? É triste ver como nós estamos deturpando o Evangelho, porque achamos que Deus se tornou um servo das minhas orações, mas Deus não é. E uma das coisas que eu aprendi hoje à tarde é que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. A vida cristã sempre tem novos começos. Você é assim? A gente pensa assim: agora eu não vou conseguir mais. E quando você acha que está no fundo do poço, Deus te chama novamente e fala: vem para cá, meu filho, eu vou te usar. A vida cristã é cheia de novos recomeços. E glória a Deus por isso. Porque nós achamos às vezes que não vai ter saída mais para a gente. Nós achamos às vezes que agora eu vou ficar dentro da minha casa, do meu apartamento, trancado aqui, não vou lá na igreja mais, não vou servir a Deus mais, porque eu não sei mais o que fazer. E Deus vai lá e te chama de volta. E te dá uma outra oportunidade, dá outra e outra oportunidade. Por quê? Porque Ele é cheio de misericórdia e de bondade. Ele está te chamando porque Ele não desistiu de você, porque Ele está te ordenando a vir. E quando Ele ordena a vir, você tem que vir. Ainda que você lute contra isso, Ele te chama novamente a vir a Ele. E eu louvo a Deus porque Deus sempre está nos dando novos recomeços. Amém, queridos? Então, pastor, eu tentei muitas vezes, não consegui, comece de novo. Pastor, eu tentei ler a Bíblia um monte de vezes, não consigo, começa de novo, meu filho. Pastor, eu tentei orar de madrugada e não consegui, ore de novo. Pastor, eu tentei fazer isso e não consegui, tente novamente. A vida cristã é cheia de novos recomeços. Eu estou tentando ler um livro, não estou conseguindo, tenta de novo, vai tentando, queridos, porque é assim que nós vamos crescendo no conhecimento e da graça do Senhor. Querido, talvez você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, comece novamente hoje. É uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade. Mas uma coisa eu sei, e eu penso assim, é que no quesito de salvação, Deus não nos dá uma nova oportunidade. Porque se Ele nos der 1000 oportunidades, nós vamos falar nas 1000 vezes. Se Deus nos der 100.000 oportunidades de sermos salvos pelo nosso próprio esforço, nós vamos quebrar 100.000 vezes a oportunidade que Ele nos dá. Se Deus nos der 1 milhão de oportunidades para sermos salvos por nossos méritos, nós vamos quebrar 1 milhão de oportunidades. Aí o que Ele faz? Ele nos dá Cristo Jesus e pede para cumprir
no nosso lugar e satisfazer a vontade de Deus lá no Calvário. Deus sabia que nós falharíamos. Deus sabe que nós não temos condições de nos salvarmos. Deus sabe que se Ele nos dá 1000 chances para sermos salvos, nós vamos quebrar todas elas. Mas agora Ele chama o seu Filho e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não está te dando uma oportunidade de você ser salvo. Deus está te dando Cristo Jesus, o seu substituto lá no Calvário, e Ele está imputando a vida dele perfeita em nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aí no verso 2, Deus diz para Jonas: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Interessante, você viu que a mesma mensagem do que o primeiro capítulo? Vai em Nínive e pregue contra ela. Agora Deus depois, provavelmente passou semanas aí, não sei quanto tempo chegou, provavelmente meses, né? Até chegar lá em Nínive. Era longe, era mais ou menos 800 quilômetros de onde ele estava, e não tinha avião, não tinha nada, era de cavalo ou a pé. E Deus, depois de algum tempo, Deus fala com Jonas: Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus dá a mesma mensagem para Jonas. E estudando hoje à tarde, eu li um comentário interessante. Deus conhece a sutileza de Satanás. Se ele não impede a pregação da palavra, ele tenta pervertê-la. Não deveria haver alteração alguma na mensagem da pregação de Jonas. Não podemos mudar a mensagem. Olha que interessante, quando o diabo não pode impedir você de pregar, ele vai tentar perverter a mensagem para que você pregue uma mensagem adulterada. Ou ele vai lutar para que você não pregue, ou ele vai lutar para que você pregue a mensagem de outra forma. Jonas não recebeu uma nova mensagem. Talvez deve dizer: rapaz, estou pensando bem, Jonas. Acho que eu estou pegando muito pesado para o pessoal de Nínive. Vai falar que vai destruir a cidade, os direitos humanos vai vir aí, vai colocar no tribunal celestial, vai me condenar. Vamos pregar diferente, vamos pregar que eu tenho uma obra maravilhosa na vida deles. Não é assim que nós evangelizamos? Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida, meu filho, eu te amo, vai dar tudo certo, está tudo beleza, então muda a mensagem. Não, Deus não fez assim com Jonas. Jonas, vai e prega contra Nínive. Pregue contra ela, porque a maldade dela subia até o meu coração. Jonas não teve condições de mudar a mensagem. Jonas não pode modificar a verdade da palavra de Deus. Ele não pode trazer uma mensagem do tipo mais adocicado. Nós não podemos mudar a mensagem de Deus para tornar atraente a população do mundo. Nós não podemos modificar, queridos. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e torná-la mais palatável, mais saborosa, a fim de atrair pessoas para Cristo. Nós não somos donos da verdade. Nós somos servos da verdade. E precisamos escolher entre ser aceito e ser fiel. Nós não somos donos da verdade. Nós somos baluartes da verdade, proclamadores da verdade. O nosso objetivo não é adaptar a mensagem para que torne mais atraente para o mundo. Mas pastor, se nós pregarmos essa mensagem mais assim, os jovens vão vir, essa igreja vai estar lotada de jovens. Se a gente pregar uma mensagem mais leve assim, de 7 caminhos para a prosperidade financeira, as pessoas que estão com dificuldade financeira vão vir, e a igreja vai encher, pastor. A estratégia é boa, mas essa não é a mensagem que nós temos que pregar. A mensagem que Jonas teve que pregar não foi uma mensagem gostosa de ouvir, foi uma mensagem extremamente dura.
Porque às vezes é isso que eu preciso quando eu estou em rebelião contra Deus. Quando nós estamos em pecado, nós não precisamos de alguém passar a mão na nossa cabeça e dizer: oh meu filho, Deus tem uma alma maravilhosa, não. Quando nós estamos pecando, nós precisamos de profeta que aponta o dedo no nosso nariz e fala: se arrependa, porque essa atitude é pecaminosa e Deus odeia esse tipo de atitude. Amém, queridos? O pregador, ele não prega palavras que são suas, mas ele tem a obrigação de pregar a palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que o pregador não cria a mensagem, ele transmite a mensagem. O pregador não é reservatório da mensagem, mas ele é o canal da mensagem. A mensagem que ele comunica não é sua, ela vem de Deus. O pregador é dispenseiro. O dispenseiro é o garçom de Deus. Ele não coloca comida na despensa, ele prepara e a coloca na mesa. É para isso que nós somos chamados. Jonas, vai lá e prega contra Nínive. Senhor, mas eles não vão gostar da mensagem que vão estar sendo pregada. Não vai e prega. Você tem consciência disso? Que nós não somos donos da palavra? Que o objetivo nosso da igreja cristã é de ensinar aquilo que está escrito nas Escrituras, de expor a Bíblia. Já observou tanto tipo de mensagem que nós ouvimos, que nós nos cansamos de ouvi-las e que não mudou a vida da gente em nada? Você nunca cansou de ouvir o decreto? Não, já cansei de ouvir isso. Eu já até criei nisso durante um tempo. Cria piamente, porque eu tinha, minha palavra tinha poder. Mas depois de um tempo você vai descobrindo que essas coisas não são bíblicas. E que isso não tem poder para determinar coisa de viver, não tem poder para determinar nada. A gente vai cansando desse tipo de mensagem, porque além de ser uma mensagem exaustivamente repetida, ela não produz fruto algum. E fala uma pessoa que comprou uma casa sem R$1 no bolso decretando. Conhece alguém? Passou um carro vendendo ali, o pastor vendeu o Corolla dele em 2019. Vende, seu decreto que o pastor vendeu para mim de graça. Aí chega o pastor Nils, eu tenho R$0 aqui, se eu estou determinando, você vai me vender. Não, está pensando, dá o R$0 aí, para levar o carro. Não funciona não, gente. Por que não funciona? Porque não é bíblico. Porque a Bíblia não ensina a gente a fazer isso. A Bíblia não ensina a decretar. Deixa eu decretar na sua vida. Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Quase que o irmão levantou a mão, rapaz. Mais um pouquinho eu estava decretando. Para com isso. Porque a gente não lê na Bíblia dizendo vai e decrete, vai e determine. A gente não pode pregar a mensagem que Deus não mandou a gente pregar. Jonas, vai lá e prega contra a cidade, porque a maldade dela subiu até mim. Olha que mensagem difícil de pregar para um povo inimigo. Já observou como é que a nossa maneira de evangelizar agora está difícil de evangelizar hoje? Sabe por que as pessoas não estão preocupadas com a salvação? Porque elas acham que elas estão salvas. Acham que elas estão salvas. A gente não tem coragem mais de falar que você está indo para o inferno. A gente tem medo de ofender as pessoas. As pessoas vão se ofender, mas a palavra de Deus ofende a gente. Ela humilha a gente. Ela joga a gente na lona e faz ver você que você é pó e cinza e que sem Deus você está perdido. Mas nós enchemos as pessoas não com a mensagem bíblica, genuína, de que o homem sem Deus ele está totalmente corrompido e perdido, mas nós fazemos o máximo é massagear o ego das pessoas. Eu ouvi alguém dizendo assim uma vez, não sei se não é um fato, é só uma história, de que o cara foi evangelizar um cara muito orgulhoso, soberbo, cismado, e diz: Jesus te ama, meu filho, e tem uma obra maravilhosa na sua vida. Aí aquele jovem cheio de orgulho fala: é mesmo, rapaz? Jesus me ama? Rapaz, então são dois que eu também me amo demais. E eu tenho planos maravilhosos para a minha vida também. Que bom! Que bom que ele tem um plano igual ao meu, porque eu também tenho esse plano maravilhoso para a minha vida. Eu também me amo. Meus planos são
grandiosos também. Então eu e Jesus estamos falando a mesma linguagem. Não estou dizendo que não pode ser que Jesus ama as pessoas. Mas estou dizendo que às vezes nós pegamos só o finalzinho da palavra e não ensinamos a verdade. Porque a mensagem que era pregada é a mensagem de arrependimento. A mensagem de arrependimento. O pregador é um dispenseiro, está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Dispenseiro é tipo um garçom. E um garçom apenas serve e coloca na mesa. O garçom não determina o que você vai comer, o que você não. O garçom, nós somos dispenseiros da palavra de Deus. Nós precisamos acordar, queridos. E nós não podemos negociar a mensagem do Evangelho. Nós não podemos adaptar o Evangelho para a igreja crescer. Nós precisamos que a igreja cresça pela sede da verdadeira palavra de Deus. A igreja atrai as pessoas não é pela semelhança. A igreja atrai as pessoas é pela diferença. Outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Entre o justo e o injusto. É pela diferença que a igreja atrai, não é pela igualdade. Pastor, vamos encher aqui de luzes, de gás, de fumaça, e vão pastor Nilson para tocar uns rock and roll arrumado aí, arruma umas perucas para os caras ficarem assim, vamos atrair os roqueiros. Não, queridos, porque show de rock lá no mundo já tem, não precisa dar show de rock. Você quer show de rock, é para lá. Tem show de rock cristão também, tem oficina G3, tem Petra, nem sei se Petra tem, não tem? Lembra do Petra, não? Petra, tem vários outros aí que eu não sei, não. As pessoas têm que vir para cá, não é atrás de show de rock. Elas têm que vir para cá porque elas ouviram a mensagem do Evangelho. E qual foi a mensagem do Evangelho? É que sem Cristo elas estão perdidas, estão caminhando a passos largos para o abismo. E que depois da morte vem justiça e juízo e condenação eterna para aqueles que rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador. E para aqueles que vivem em desobediência, o que resta depois da morte é a eternidade no inferno. Mas que ainda há esperança, que ainda há uma porta aberta, que a porta da salvação ainda está aberta e ela não está fechada. E Cristo está chamando os homens e mulheres que se arrependam dos seus pecados, que se convertam a Ele e que venham a Ele para que os seus pecados sejam perdoados. E os jovens têm que vir aqui para ouvir essa mensagem, que há perdão esperando aqueles que adentrarem essas portas. Amém, irmãos? Nós precisamos pregar só a Bíblia, e toda a Bíblia e toda a palavra de Deus. Esse é o nosso grande objetivo. Eu estava observando isso já tem um ano, pastor Lírio, já tem um ano que nós estamos estudando Lucas. Esse mês foi um ano que nós estamos estudando a carta de Lucas. Estamos na metade exata, né? São 28, não são? Estamos na metade do livro, um ano estudando o livro de Lucas. Que estudo maravilhoso. Que aprendizado glorioso. Estamos aprendendo muito, não estamos com pressa, não vamos acabar o Lucas tranquilo. Depois nós vamos para outro livro. Um ano estudando a palavra de Deus. Por quê? Porque o objetivo nosso é ensinar a palavra. Jonas não pôde negociar com Deus. Imagina os evangelistas modernos indo evangelizar em Lucas, lá no Nínive. Benihim, evangelizar. Meu Benihim, conhece Benihim, como é que ele é? Benihim é o homem do terno, como é que chama de terno lá? Aquele terno que joga assim as pessoas caem. Não sei que terno que é, não, mas o terno do cara. Já viu que tem até um filme do cara que veste o terno, não tem? Terno de $1 milhão. O cara veste aquele terno e vira o Bruce Lee do negócio. O do Benihim é o contrário, ele joga aquele terno assim, ó, aí cai 30 mil pessoas assim, ó. E ele joga e ele bate aquele terno lá, e bate no coral, e bate na banda, e todo mundo sai cambaleando e caindo naquela multidão. Imagina o Benihim na cidade de Nínive com o terninho ungido dele assim, ó. Ninivita, vamos cá. Receba poderes. Receba. O povo ia zombar dele. Esse tipo de evangelho que ridiculariza Cristo.
pessoas olham para a gente e falam, esses crentes é tudo tolo, fica rolando no chão, igual um bicho, coisa mais sem graça. Para que serve isso? Tolice. Tem um tipo de evangelho aí que é o cara lá o cara que liderou o Rema lá. As nossas lições são baseadas nesse cara do Rema, Kennedy Reagan. O Kennedy Reagan tem uma unção chamada unção do riso. Já ouviu falar sobre a unção do riso? Alguém já viu? Aí alguém levanta a mão quem viu a unção do riso. Só o pastor Nilo, sabe os pastores aqui? Mandilene está sempre bem informado, hein, Mandilene? Sabe o que é a unção do riso? Cara, é a coisa mais. Você vê lá, tem vários vídeos no YouTube. O pastor passa na igreja tocando as pessoas e as pessoas quase caem no chão de tanto dar gargalhada. E o cara tudo risando e cai no chão. Aí disse que Deus deu para ele um mistério do riso. Para que serve isso? Qual é o ensinamento que as pessoas têm quando elas estão risadas? Você quer rir, você vai no stand-up aí, você vai no circo. Vai ver um palhaço fazer gracinha, a igreja não é um lugar de palhaçada. O evangelho é coisa séria. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, e nós estamos brincando de fazer o povinho ficar rindo aí, a unção do risco não serve para porcaria nenhuma. Não serve para nada, não serve para ridicularizar a cruz de Cristo, para ridicularizar o evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos deturpando essas coisas, enganando as pessoas. Nós inventamos a unção do carro, a unção da casa, nós inventamos a unção da carteira, e os cristãos ungem o carro e parece sair por aí achando que são carros imbatíveis. Acham que ninguém vai roubar, ninguém vai acontecer aqui porque foi ungido. A Bíblia nunca mandou você ungir carro, a Bíblia nunca mandou você ungir nada disso, a não ser enfermo. Aí Deus fala com Jonas. Jonas vai à cidade de Nínive e prega. Olha o verso 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu um dia proclamando. E qual a mensagem que Jonas pregou? Aqui provavelmente é o resumo da mensagem que Jonas pregou. Ele pregou dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. E os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza, e então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com toda a força. Deixem os maus caminhos e a violência. Olha que interessante a consequência da mensagem. A mensagem foi muito dura. Jonas não queria que aquele povo se convertesse, não. Jonas queria ver a cidade pegar fogo. Mas quando o povo ouviu, a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus. E lá nos evangelhos, Jesus diz que os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas. Se converteram. Jonas pregou uma mensagem de juízo. Eu sei que nem sempre a gente tem que pregar mensagem de juízo. Nem sempre. Ali era uma mensagem evangelística. E Jonas não queria que aquela cidade se convertesse. Lá no capítulo 4 você vai ver Jonas irado porque o povo se converteu. A pior coisa que pode acontecer com a igreja, e isso está acontecendo, é perder a compaixão pelos perdidos. Já observou que nós estamos perdendo a compaixão pelos perdidos? Cada dia que passa nós estamos menos interessados no evangelismo, menos interessados em sair dessas 4 portas para ir pregar o evangelho. A pior coisa que pode acontecer com uma igreja
É quando ela acha que eu estou dentro da arca, então o mundo fica por aí. Jonas não queria que aquelas pessoas se convertessem, mas aquelas pessoas creram em Deus. E os sinais da verdadeira conversão foram manifestados na vida dos ninivitas. Eles demonstraram que verdadeiramente havia se arrependido dos seus pecados. Eles ouviram aquele homem estranho andando pelas ruas da cidade, proclamando mais 40 dias e Nínive será destruída. E aquela mensagem chegou até o rei se arrependeu, vestiu de pano de saco e cinza, sentou na cinza, proclamou um jejum e pediu: vamos clamar a Deus, talvez Ele tenha misericórdia de nós. E quais são os sinais da verdadeira conversão dos ninivitas? O primeiro sinal que a gente vê aqui na conversão dos ninivitas é arrependimento sincero. Os ninivitas externaram a sua tristeza através do jejum, da humilhação e do pano de saco. No mundo antigo, esse era um costume comum, se expressar tristeza, humildade e penitência. A verdadeira conversão é evidenciada pelo arrependimento. Não há conversão genuína sem arrependimento. O primeiro sinal que os ninivitas estavam convertidos de verdade era arrependimento. Primeiro sinal que você foi transformado, que você se converteu de verdade, é que você se arrependeu dos seus pecados. É que você olhou para Cristo e disse: Cristo, eu sou pecador, eu me arrependo da vida de pecado que eu vivi até agora, me perdoa. Esse é um sinal do arrependimento dos ninivitas, arrependimento sincero. O segundo sinal da verdadeira conversão dos ninivitas é a confiança em Deus. Hernandes Lopes diz que o arrependimento nos afasta do pecado e a fé nos faz correr para Deus. Pelo arrependimento o homem foge da ira. Através da fé ele corre para a graça de Deus. A segunda característica que os ninivitas se arrependeram é a confiança em Deus. Eles não fugiram de Deus, não havia negociação com Deus. Eles não disseram assim: não somos tão mal assim, Deus está pegando pesado. Não, a ordem do rei é: abandone a maldade e a violência que vocês têm praticado. Se vistam de pano de saco e cinza, façam um jejum, você, a sua casa, suas crianças, seus animais. Quem sabe Deus pode nos perdoar. A verdadeira conversão é quando o homem se vira de costa para o pecado e se volta para Deus. Conversão é o homem voltando a face para Deus. É o homem buscando em Deus o perdão que o mundo não pode lhe dar. A confiança profunda em Deus é uma característica de alguém que se arrependeu de verdade. Você confessa a Deus os seus pecados todos os dias? A conversão produz verdadeira mudança. O homem que vem a Cristo, o homem vem a Cristo como está, mas ele não permanece como está. O encontro com Cristo implica necessariamente em transformação. Você nunca vai ver um homem que converteu de verdade sem ser mudado. Você nunca vai ver um homem que se converteu de verdade sem mudar. E a última característica que o que Nínive se arrependeu de verdade é uma posição de humildade diante de Deus. A ordem do rei ao seu povo foi que todos deveriam se humilhar. Nenhuma exigência foi feita. Deus não tem obrigação de ser misericordioso, Ele tem compromisso de ser justo. Se Deus aplicasse a sua justiça aos ninivitas, todos eles estariam subvertidos. O pecado merece o castigo, o juízo e a condenação. O pecador não tem nada a exigir, mas a suplicar. Uma pessoa convertida
é revestida de humildade e não de arrogância. A última característica da conversão dos ninivitas é que eles se humilharam diante de Deus. Eles reconheceram que eles estavam errados. O rei deu uma ordem: abandone a maldade, abandone o caminho torto, abandone a violência, suplique a Deus, talvez Ele nos perdoe. Não havia condição dos ninivitas negociar, eles simplesmente se humilharam perante a presença de Deus. E a Bíblia diz: se humilhem perante a presença de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. E lá no final, diz que o Senhor se arrependeu, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Verso 10, olha só que interessante. Eles não só disseram, eles literalmente abandonaram seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. O que significa arrependimento de Deus? É que em relação a Deus que a relação de Deus com o homem é bilateral. Quando o homem se arrepende do seu mal, então Deus suspende o castigo que havia prometido e oferece misericórdia. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não é que Deus havia errado de tomar aquela decisão, que Deus falhou e estava arrependido. Mas quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, significa que Deus está olhando para o arrependimento no coração daquele homem e está decidido a oferecer misericórdia para aquele pecador que se arrependeu dos seus pecados. Isso que significa arrependimento. Significa que Deus abre uma nova porta, uma nova oportunidade para aquelas pessoas que haviam se arrependido. Equipe de louvor, vem aqui à frente, vamos cantar ao Senhor com alegria. Ao Senhor. E o Senhor, tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu aquela cidade como havia ameaçado. E a conclusão que nós chegamos desse texto é que Deus, Ele ordena, e quando Ele ordena, nós temos que cumprir as suas ordens. Segunda conclusão é que nós não podemos negociar, nós não podemos adulterar, nós não podemos modificar a palavra de Deus. Ela tem que ser pregada na sua integridade. Vai ter coisas que você vai ouvir na palavra de Deus que você não vai gostar, mas é a palavra de Deus e ela tem que ser obedecida. Vai ter coisas que você vai ler e não vai entender, mas é a palavra de Deus e ela tem que ser anunciada. Terceira lição que nós aprendemos nesse capítulo é que Jonas teve que pregar uma mensagem dura para um povo duro nos seus pecados, para um povo endurecido pelo pecado. Ele não teve escolha e pregou uma mensagem dura, porque esse é o caminho que Deus determinou para que as pessoas tenham consciência de quão erradas estão nos seus terríveis caminhos. E por último, a última lição que nós aprendemos é que Deus sabe salvar o pecador que está perdido. Deus tem os seus caminhos para alcançar o mais duro e terrível dos corações. Não importa se você está orando para alguém que está terrivelmente afundado no seu pecado, Deus tem poder para quebrar aquele muro de concreto e alcançar o coração daquele moço e salvá-lo para a glória e louvor do seu santo nome. Vamos louvar o Senhor. Esse louvor. Eu não vou
Estão fazendo um trabalho muito lindo lá nas redes sociais.
WhatsApp, tem estudo amanhã com os maiores. E a partir do domingo que vem nós vamos voltar com a nossa escolinha lá, com os menores e os maiores juntos. Tudo organizado, mas não precisa escrever, tá tudo separadinho, da mesma forma, vai ficar muito bom. Então o Ministério Infantil está voltando aí novamente com esse trabalho abençoado. Domingo que vem nós temos culto aqui também. Quarta-feira temos estudo bíblico da Palavra de Deus. Você é nosso convidado, está aqui estudando a Palavra do Senhor junto conosco. Domingo também culto, muita alegria ao Senhor. E domingo é o primeiro domingo, no segundo domingo é ceia. E no mês de novembro, segundo domingo do mês de novembro, é o nosso batismo aqui na nossa congregação. Segundo domingo do mês de novembro. Nós já vamos fazer o batismo e os batizantes já vão participar da ceia com a gente depois do batismo. Os dois juntos vai ser uma bênção. Se Deus quiser, nós vamos fazer a pregação, trazer o batismo e depois do batismo seguir a ceia, já com os batizandos aí, participando do corpo e do sangue do Senhor. Então, as pessoas que forem batizadas, nos procurem, os irmãos que desejam descer as águas aí, para a gente estar programando o pré-batismo aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por este culto, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de expor a Tua Palavra. Nos leve em paz para os nossos lares. Louvamos pela volta do Ministério Infantil em atividade. Por causa da pandemia estávamos afastados, mas aos poucos estamos voltando à normalidade. Capacita as Tuas filhas, os professores, as professoras que vão estar ministrando para esse departamento importantíssimo da igreja. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, as nossas crianças, que eles cresçam no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, nos despede em paz para os nossos lares. Nos guarde nessa noite, nos guarde nessa semana. Que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe, vão em paz e até quarta. Stop.